Olá, boa tarde para você que está vendo a aula aqui que nós propusemos na minha conta Facebook, Ana Cláudia Laurindo. No entanto, tivemos problemas técnicos com o próprio Facebook. A câmera não permitiu a transmissão pela minha conta. E para não deixarmos a live no vácuo, nós fizemos uma parceria. Então, eu estou aqui na conta de Odilon Rios, que vai, através da minha conta, abrir uma sala de vídeo para que nós possamos dar a continuidade na proposta e cumprir com aquilo que nós dissemos que faríamos. A tecnologia tem as vantagens e os desafios, e problemas técnicos, eles fazem parte desse roteiro. Jogue a primeira pedra, quem nunca passou por um deles. Então, eu estou fazendo um teste e vendo com o Odilon Rios se já estou na sala de vídeo, na minha conta. A nossa proposta de live, ela tem um tema que nós consideramos bastante instigante. Espiritismo jamais será bolsonarismo. Não é, na verdade, algo muito difícil de constatar. Basta conhecer um pouco do que é o espiritismo e sentir na pele o que é o bolsonarismo, oportunidade que todos nós, cidadãs brasileiros, estamos tendo a desdita de testemunhar, para saber que espiritismo jamais será bolsonarismo, mesmo que possam existir e pelo jeito existem, aqueles que tentam fazer uma vinculação entre ser espírita legítimo com o fato de ser apoiador de Jair Bolsonaro, um fenômeno que se revelou nas eleições, no período de campanha eleitoral, quando muitas casas espíritas sentiram-se assemelhadas às propostas de Jair Bolsonaro. Não me perguntem como, porque existem fenômenos que a gente nunca consegue, de fato, explicar. Nós podemos fazer algumas considerações, algumas interpretações, algumas vinculações a fatos, a possibilidades, mas explicar de fato é algo tão incongruente, porque a proposta, mesmo na época das campanhas eleitorais, já eram muito agressivas. Eram propostas aberrantes demais para existir uma resposta fechada dentro de um parêntese ou uma chave, e dizendo assim, as casas espíritas, elas apoiaram em uma grande quantidade a eleição de Jair Bolsonaro por motivo X ou por motivo Y. Nós que somos analistas da sociedade, utilizamos termos próprios da sociologia, das ciências sociais, e como espírita nós também temos termos que são próprios do espiritismo. Então, é uma análise grande. Deixa eu só confirmar aqui se está na sala de vídeo, na minha conta. Então,
Se tiver alguém vendo aí na conta, me dá um feedback, diz se está ouvindo bem, se está acontecendo da maneira que nós desejamos desde o princípio, que seja uma live com possibilidade de interação, com clareza no processo da comunicação. Como nós enfrentamos esse problema que eu já citei aqui, ele foi vencido porque a inteligência humana, a criatividade, ela também é um recurso de sobrevivência bastante importante, né, para ser usado. Então, como eu estava dizendo, enquanto cientista social, nós podemos trabalhar com algumas categorias de análise para tentar entender, tentar explicar aquele movimento que, em um primeiro olhar, ele parece uma coisa que não teria razão, não aconteceria jamais. Quem tem experiência de casa espírita e sentiu toda essa agonia que esse fato provocou, sabe bem do que eu estou falando. E mesmo aqueles que não são tão envolvidos, mas que já foram, já tiveram uma experiência de acolhida, de vivência espiritual no meio espírita, sabe que antes de assumir esse propósito político vinculado à imagem de Jair Bolsonaro, existia, com relação ao meio espírita, toda uma expectativa de amorosidade, de acolhida, algo que cai por terra e espatifa em mil pedacinhos quando muitos dirigentes e inclusive pessoas ligadas à Federação Espírita, pessoas de grande projeção nacional e internacional pelas abordagens espíritas que faz, muitos por serem médios que fazem o intercâmbio com a espiritualidade, publicam livros, e dizem que isso é um processo de difusão da própria doutrina. Hoje eu já questiono muitos deles, já não leio muitos livros psicografados por médios que se mostraram incoerentes com a proposta de amor de Jesus, Jesus de Nazaré. Então, voltando à questão das categorias de análises, nós poderíamos dizer que um dos fatores que pode ter atraído espíritas ao apoio a Jair Bolsonaro tenha sido uma identificação de classe, um fator que aparentemente cozinhou a fogo brando um mal-estar com relação às políticas implementadas pelos governos petistas, Lula e Dilma. Então, querida Jussara, que bom, seu feedback para mim foi muito importante. Fico muito feliz com a sua presença e me ajuda a saber que, de fato, está sendo transmitido pelas minhas redes. Então, voltando a essa análise da questão de classe, existiu no meio espírita quem não estivesse contente com o rumo de políticas públicas, seja de caráter social, de caráter compensatório, mas que desestabilizava um pouco uma ideia de status quo que valia para estes dirigentes, estas personalidades, que agora eu não estou utilizando, não é, o vocabulário próprio do espiritismo, mas eu estou fazendo uma análise dentro de uma categoria
de linguagem própria das ciências sociais. E então, Vânia, boa tarde, querida. Muito obrigada pela sua presença. Vocês são uns estímulos amorosos que eu agradeço muitíssimo por estarem aqui agora. Juliano, que coisa linda. Que bom. Nós enfrentamos uma dificuldade técnica grande, mas valeu a pena superá-la para continuar aqui. Lucinha, querida, que as boas energias continuem conosco aqui para que essa live possa dar certo. Foram muitas as dificuldades, mas nada que não pudesse ter sido vencido. Então, o Espiritismo, ele guardou em seu seio muitos gostos de classe, muitos posicionamentos de pessoas que mantinham ideias de privilégio, embora o discurso ele fosse carregado de um verniz de caridade, de um verniz de polidez, de um verniz que se revelou somente verniz mesmo, porque na hora de lidar com o eco dos direitos humanos ganhando força, na hora de lidar com o encurtar das valas sociais através das possibilidades de acesso aos saberes, a entrada das universidades, a visibilidade das categorias, a visibilidade de gênero, o questionamento e o posicionamento crítico nas questões raciais, tudo isso pareceu revolver uma terra que estava ali cheia de preconceitos, cheia de valores antigos, de valores de opressão. E tudo isso chegou e ecoou, eclodiu no meio espírita, como não eclodiu somente lá, mas também em setores da Igreja Católica, muitos setores do evangelismo, inclusive nos terreiros, candoblecistas, umbandistas. Nós tivemos, naquele período, uma revelação de afinidade de classe, de identidade de classe, que explodiu aí, gerou algumas dissensões, gerou constrangimentos, divisões, mas o que foi mais importante é que revelou o que estava oculto e precisava vir à tona, porque a honestidade ela é uma condição sine qua non de evolução, porque enquanto nós nos acreditarmos anjos e recusarmos a vestimenta de humanidade, que é o que nos coloca hoje no páreo das experiências da vida, para aprendermos, para darmos um salto ou um passo de acordo com a nossa condição e também com a nossa vontade, com o nosso empenho, com o nosso preparo. Se continuássemos fingindo ser o que ainda não somos, talvez nós tivéssemos muito mais tempo adiado nesse sentido de encontrar o sentido, a mensagem do Espiritismo na vida de maneira concreta e fazermos uma análise e questionamentos pessoais, coletivos, dentro dos nossos grupos de convívio. E hoje, o fenômeno que nos instiga a esse questionamento é espiritismo e bolsonarismo podem ser a mesma coisa? Podem ser confundidos entre si? Por que este questionamento ele surgiu? Ele surgiu através das falas escritas no meu blog, no site Repórter Nordeste, quando eu posso dizer, eu poderia ter contabilizado até e trazer um número, mas elas eram tantas que eu não tive tempo para fazer isso.
porque muitos diziam que os meus posicionamentos críticos ao presidente eleito por esta camada que ainda não percebeu o que fez, eu não seria espírita, porque o verdadeiro espírita, ele apoia o presidente Jair Bolsonaro e assenta-se em cima de argumentos de mistificação, argumentos que foram trazidos. Só um minutinho, o Juliano disse que o surgimento da Umbanda foi um fenômeno surgido a partir desse choque de classes ocorrido na ocasião em que Zélio Fernandino de Moraes, quando buscou ajuda e recebeu um índio que foi considerado inferior. Pois então, existe uma dinâmica de renovação também nos choques, Juliano, e nós não estaríamos isentos de receber esse choque. Então, a interação, ela propicia essas pequenas quebras, tenhamos paciência, porque a proposta realmente é interagir. E aí, a doutrina espírita, ela não está isenta de choque, como a Umbanda também não esteve, como a Igreja Católica, ela não está, e o evangelismo, então, nossa, nós conhecemos grupos, porque participamos de um fórum interreligioso, onde inúmeros adeptos de um evangelismo progressista sofrem muito, porque eles são extremamente discriminados dentro da terminologia evangélicos, como se todos os evangélicos fossem apoiadores de Jair Bolsonaro. Mas, retomando a nossa linha de análise, confesso que agora deu uma embaralhadazinha, mas nós voltamos porque o ponto nós sabemos qual é exatamente qual é. E aí nós tivemos dentro das casas esses momentos de choque. Esses momentos de choque também geraram os momentos de reflexão, e esses momentos de reflexão, apesar de serem cobrados muito alto para as pessoas que se expuseram, muitas pessoas precisaram sair, se afastar das casas. Houve questão que foi para briga até física, que foi até para ameaça. E aí vem uma etapa mais digna, mais decente, que é o momento em que muitas pessoas começam a se encontrar nas redes sociais e alinham as angústias, os sentimentos de contradição que foram gerados e as expectativas. Isso aí foi um momento de muita bênção, e esse momento ele continua se confirmando, porque estão surgindo no Brasil todo coletivos, grupos de estudos, núcleos, que retomam algo que havia sido tirado dos espíritas: a capacidade do livre pensamento, a legitimidade do livre pensamento, a autonomia de se decidir espírita. Isso tudo já existiu, é algo que é da própria essência do espiritismo, e o trabalho de Allan Kardec, ele expõe de maneira bastante efusiva a necessidade de ser autônomo, de amadurecer, de crescer individual e coletivamente. Então, o espiritismo, ele não tem dono, ele não tem um clero dentro dele, ele não tem uma estrutura monástica. O espiritismo, ele tem aquilo que nós costumamos ouvir como um tripé, que é a ciência, a filosofia, a religião. Nada, Juliano, nós estamos aqui para interagir mesmo, é um diálogo, e no diálogo isso ocorre, tranquilíssimo e muito grata. Então, olá, Ana Cristina, querida, seja muito bem-vinda, muito feliz com a tua chegada.
Nós estamos aqui falando que o espiritismo ele não tem estruturas hierárquicas, mas tem uma compreensão de ciência, de filosofia, e muitos abordam como religião, inclusive declaram ao IBGE no censo como adeptos de religião espírita. Então, outros dizem que não admitem que é religião, mas que é um campo de religião, de religiosidade que se abre. Eu, particularmente, não me incomodo e nem discuto um fechamento desse parêntese aí, porque o que menos importa é, criar uma estrutura de dogma em cima de tudo aquilo que nós já estamos carregando de herança do espiritualicismo que acompanha a jornada espírita no Brasil. Então, se um indivíduo se sente feliz por ter o espiritismo como religião, que seja uma promotora do bem. Sérgio Maurício, irmão querido dos espíritas à esquerda, como é bom e como me alegra a sua presença aqui. Seguindo essa nossa linha de análise, o espiritismo ele não vai nos prender dentro de uma organização estamental ou hierárquica, ou seja, não é necessário receber permissão para ser espírita. Ser espírita é uma decisão, é uma escolha, é um encontro pessoal, é um encontro do ser com as revelações, é uma busca. Eu, particularmente, me considero uma curiosa da ciência espírita por vários motivos e talvez impulsionada pelo forte teor de existencialismo que está em mim, no meu amor pela filosofia. Mas cada um de nós vai encontrar uma mola mestra para esse impulsionamento. Então, aquelas vozes, elas me procuravam de diversas maneiras, numa tentativa de desacreditar ou de desqualificar a minha autoafirmação como espírita, porque eu escrevo de maneira crítica, porque eu escrevo de maneira política, e óbvio, não escrevo de maneira perfeita, eu carrego as minhas imperfeições, mas sou uma insistente, e pelo amor à liberdade, à liberdade de expressão, à liberdade de pensamento, nós nos reunimos com outros parceiros, tipo o Sérgio Maurício, que é dos Espíritas à Esquerda, e muitas irmãs e irmãos que estão espalhados pelo Brasil todo, Sejus, Ágora Espírita, Coletivos Girassóis, alguns da linha da Umbanda, que também estão em diálogo constante conosco, através das redes, e que participam deste sonho de autonomia, né, do pensamento espírita. Esses questionamentos, eles foram me trazendo até o ponto em que agora eu estou aqui fazendo esta análise. Seja bem-vinda, Silene. Esta análise de espiritismo e bolsonarismo pode ser mesmo essa coisa junta? Será que aqueles que disseram lá que eu não sou espírita porque eu faço críticas a Bolsonaro, eles estão com a razão? Mas eu não quero uma opinião apenas, eu quero um estudo, eu quero uma leitura, eu quero uma análise que me diga um pouco mais sobre isso aí. E Kardec nos deixou não somente aquele trabalho básico de conhecimento e de descoberta do que é a doutrina, que a Federação Espírita insiste em chamar de codificação, não é? Porém, hoje já existe um questionamento em cima também desse termo, que Allan Kardec ele não foi apenas um instrumento de transcrição entre as vozes dos espíritos e a matéria, mas também um indivíduo que
criou método de estudo, método de análise e que se empenhou em construir um legado através dos seus estudos. Bem-vinda, Sheila, alegria, você falou que via e você veio, que bom. Ana Cristina Moreira também, você é uma querida que está sempre interagindo conosco nas redes, vocês são os incentivadores desse trabalho. Muitas bênçãos e muita saúde para vocês, para nós, para que continuemos juntos fazendo este trabalho, esta construção coletiva, sim, de pensamento, de renovação do pensamento. Então, é com muito cuidado que nós fazemos essas abordagens, porque quando nós estamos falando de espíritas, nós estamos falando de irmãos nossos, nós estamos falando de pares, nós estamos falando de pessoas que nos fizeram sofrer justamente porque são importantes para nós, porque foram importantes, porque foram marcantes e nos trouxeram com o surgimento do bolsonarismo em suas vidas um ranço e um teor de inimizade que não esperávamos que isso acontecesse, porém, nós não temos nenhuma intenção em acirrar esta disputa. Nós questionaremos, nós analisaremos, nós até discutiremos, mas nós não estamos disputando verdades. Nós não somos inimigos entre nós somos irmãos. Porém, nós, como pessoas que não coadunam com o bolsonarismo e amamos, respeitamos e dedicamos boa parte das nossas existências ao espiritismo, nos sentimos com a obrigação. Agnes, que bom que você veio. Primeira vez que você entra aqui, mas eu já te vi várias vezes e agradeço bastante a sua presença. Jussara, Joana, são também parceiras que estão sempre conosco. Então, nós, com esse esforço de reflexão coletiva, de análise, nós dizemos para estes nossos irmãos que Espiritismo desperta em cada um de nós um senso de responsabilidade com o presente e com o futuro, a partir daquilo que nós pressentimos do passado, que, em paralelo com o bolsonarismo, demonstra que há algo além de um simples prazer mórbido em ter concedido poder político a Jair Bolsonaro, que hoje é uma figura controversa na história do nosso país, porque nos coloca com o desafio de enfrentar uma pandemia de maneira quase que aleatória, aumentando todos os desgostos que ele já vem gerando, desde antes de ser eleito, até ser eleito, a assumir as suas atitudes, até esse dia de hoje. Então, quando os indivíduos que se arrogaram o direito de dizer se eu era ou não espírita a partir de posicionamentos políticos e de posturas com relação ao Jair Bolsonaro, instigam, eu te vi já no Facebook. Não vi no Facebook? Bom, se não vi, o nome não me parece desconhecido, me parece bastante familiar. E aí, essa história é grande e é nossa, nós não abrimos mão simplesmente porque nós já rompemos com aquela etapa em que acatávamos o discurso de que discordar era gerar discórdia ou ser vítima de obsessão. Esse discurso nos levou a silenciar com relação a muitos erros, que hoje nós temos convicção disso, por temer justamente nos encaixar nesse padrão de quem questiona, quem discorda, quem se coloca frontalmente contra um tipo de atitude por não entender que seja algo
que se aceite dentro do meio espírita, era logo rotulado como um obsessor, um espírito de discórdia que estava no meio. Nós rompendo com tudo isso, porque os tabus, eles têm funcionado, sim, como um instrumento de poder, instrumento de subjugação, instrumento de opressão. Então, recusar manter tabus, e entre eles este, foi muito importante para o meio espírita brasileiro fortalecer as vertentes progressistas que já existiam há muito tempo, mas que eram invisibilizadas pela hegemonia da Federação Espírita Brasileira e pelos medalhões que ela coloca, ela instiga, ela deixa de maneira pública e que hoje praticamente se tornaram médios popstar, médios celebridades, e isso invisibilizou diálogos sérios, e isso invisibilizou esses questionamentos e essas vertentes progressistas que atuavam no Brasil, mas elas... Só um minutinho, eu só fecho esse pensamento para ler a Eurilene. Já existiam grupos progressistas, sim, mas calados, bastante silenciados e invisibilizados, mesmo que falasse, mas o eco ele era muito menor do que é hoje. Eurilene diz: te confesso que esse pensamento ainda é novo para mim, embora intimamente sempre tive reservas e incertezas quanto ao posicionamento de espíritas que se comportam sem ter um pensamento crítico sobre nossas crenças e fazeres. Por ora, obrigada. Ana, você, Jorge Medeiros, Sérgio Aleixo, Cosme Márcio, Franklin Félix, Sérgio Maurício, Dora Encontro e muitos outros pensadores importantes dentro do espiritismo são um verdadeiro respirador em ambiente de igrejismo que insiste em surgir. Nos trazem a lucidez apontada por Kardec, que diz que de uma fé que encara frente a frente a razão, e eu diria mais, sai de mãos dadas com ela. Eu, na verdade, fiquei decepcionada, porque Bolsonaro é o contrário de tudo que aprendemos com Kardec. São falas, né, dos nossos pares, pessoas que sabem, lá na sua experiência local, tudo o que vem sentindo. Mas, olha, nós estamos em um momento muito importante de renovação. E eu dizia que antes de Bolsonaro revelar o que se ocultava por trás do verniz da polidez e do bom trato dentro das casas, já existiam grupos que questionavam esse igrejismo, já existiam grupos que questionavam a maneira romântica como as comunicações elas eram aceitas e divulgadas sem o filtro, sem a análise, sem o cuidado de saber de onde elas estavam vindo. E todo esse cenário de desconcerto, onde o óbvio aparecia para uns e outros não, que era a impossibilidade de conhecer o mínimo que fosse sobre o espiritismo e conseguir apoiar um indivíduo que se propunha a representar soluções com uma arma na mão. Extremamente chocante para muitos de nós. E o que resultou desse choque foi esse encontro entre grupos que se dispersam, mas que se reúnem no objetivo comum, o objetivo da crítica ao modelo igrejeiro de espiritismo, que romantiza e fortalece tabus, o que impede o livre pensamento de se expressar como legítimo e ainda traduz uma ilusão de espiritismo como posse de uma entidade instituída. Este momento é um momento rico da história do espiritismo no Brasil. Conversando com parceiros do grupo Ágora Espírita, lá de Recife, eu, Ana Cláudia, sou de Alagoas, mas aí temos contato através das redes, graças a Deus, com muita gente, inclusive fora do Brasil. Nós comentávamos sobre
Agora eu dei uma perdida. Nossa, é um fluxo muito grande de ideias que fica vindo aqui. Então, nós comentávamos ontem sobre a necessidade de registrar esse momento. Então, quem vai registrar esse momento? Nós que estamos vivendo esse momento, nós que somos escritores, nós e você que sente o desejo da escrita, que deseja também se engajar neste movimento, que deseja fortalecer com a sua vontade, com a sua boa vontade, com o seu talento, colocando a serviço dessa causa, que é uma causa histórica dentro do meio espírita. Nós precisamos de registros. Então, o grupo Espíritas à Esquerda, no dia 26 de outubro do ano de 2019, fez o primeiro encontro nacional Espíritas à Esquerda, devidamente registrado, gravado, e isso é um caminho que muitos de nós precisamos tomar. A Agnes diz: parei de frequentar o centro porque não posso concordar com os espíritas bolsonaristas. O movimento espírita está muito distante da essência do espiritismo, mas nós precisamos nos unir, Agnes, para que esta essência ela seja redescoberta. E ela será redescoberta quando a quebra dos tabus, a retirada dos véus e também dos penduricalhos místicos, isso tudo ocorrer e se materializar de uma maneira sequenciada, através das nossas ações, da nossa atividade constante, da nossa participação em grupos. E, como eu falava antes, nós precisamos do registro deste momento justamente para irmos abrindo os caminhos do futuro. O Espiritismo, hoje, para uma boa parte de brasileiros, ele já não é algo que a Federação Espírita Brasileira autoriza existir. Ele não é legitimado por nenhum tipo. Sim, Agnes, eu estou no grupo do SESUS. Ele não é legitimado por nenhum tipo de sacerdote. Nós já estamos gozando dessa liberdade, nós estamos desfrutando desta liberdade de pensar, de sentir, de redescobrir esta essência do Espiritismo, e isso vai exigindo de todos nós, empenhados nesta dinâmica, cada vez mais esforço de conhecimento. Porque afirmar que o espiritismo não coaduna com o bolsonarismo não é somente uma opinião. Aí o Arilton Almeida, ele diz que, como um ex-militante da época do fim da ditadura militar, tempo de muita paranoia com as infiltrações das forças da repressão no movimento de combate ao regime, pergunto se não é uma grande ingenuidade avaliar como espontânea a explosão no movimento espírita do bolsonarismo, precedido do biblicismo patrocinado pela FEB. Nós sabemos que, enquanto humanidade, enquanto conglomerados sociais, os processos, eles não são simplesmente fenômenos espontâneos. Eles têm processos. As coisas vão acontecendo e vão maturando. Espontâneo talvez seja o olhar de quem não aguentou mais de guardar tanta indignação e resolveu vivenciar uma militância diferente. E aí está se vendo agora conclamado a fazer um processo de amadurecimento, de estudo. A Jussara diz que o movimento espírita é elitista, reforçado pela elite do atraso. Nós estamos diante de uma pandemia e não vemos uma palavra dos representantes da FEB e outras federações. Cadê a atuação dos médicos que fazem parte da AME, Associação Médica Espírita? Um silêncio assustador para adeptos de uma doutrina cujo modelo é Jesus. Você imagina, Jussara, que para o indivíduo se posicionar de maneira
como nós estamos fazendo aqui, eles se colocam na linha de visibilidade, não é? De maneira muito frontal. Eu conheço muita gente que em silêncio concorda com os nossos posicionamentos, mas não leva a público porque não se sente preparado para lidar com as reações. Pessoas que viveram a sua vida toda ali naqueles núcleos, naquelas bolhas, né, de conforto relacional também, porque em muitos casos os relacionamentos são muito elitistas, e elas se sentem muito perdedoras caso colocassem as suas opiniões e seus posicionamentos de maneira pública. E aí eu lembro de Francisco de Assis. Oi, Regina, querida. Quando Francisco de Assis ele dizia que o apego ele é um obstáculo enorme à verdade, a nossa verdade, a verdade que vai na nossa alma. Quando nós estamos apegados a elementos do status quo, quando nós estamos apegados a relações que impõem um padrão de conduta para sermos aceitos, uma senha para sermos aceitos, muitas vezes nós nos perdemos. E às vezes nós perdemos também oportunidades históricas de endossarmos lutas que valem a pena, como essa, que de maneira muito dialógica nós estamos travando, porque é uma quebra de tabu que beneficia muitos de nós e que nos instiga, como vinha trazendo na linha de pensamento, a redescobrir a essência do Espiritismo e estudar mais, ler mais, não apenas fazer os cursos que eram compilados, não é? E aplicados segundo a orientação e o entendimento da FEB, mas criar grupos de estudos num campo de liberdade muito maior, muito mais amplo, refletir junto, concordar, discordar e, no final de tudo, se sentir maior, mas não maior que o outro, se sentir maior dentro de nós mesmos, como espíritos que vão amadurecendo, que vamos nos tornando mais responsáveis pelo que falamos, pelo que fazemos, pelo que sentimos, justamente pelo conhecimento que o Espiritismo ele nos abre acerca de nós. E Espiritismo jamais será bolsonarismo, porque bolsonarismo é o atraso intencional colocado no caminho evolutivo. Espiritismo é a porta que se abre dentro das confusões, do caos, para nos falar de que a vida, ela sempre vence todas as formas de morte. Não é somente o consolo na perda do envoltório físico pelo fenômeno da morte que o Espiritismo nos traz. O Espiritismo nos traz o consolo sobre a vitória, a vitória da vida sobre a morte em todas as situações em que a morte ocorra. A morte moral, a morte da esperança, a morte da fé, a morte da crença, a morte da identidade. É sempre possível resgatar estes elementos que fazem parte desta composição eterna que somos nós enquanto espíritos. E as dores de cada ser, elas se conjugam como experiências também para fortalecer a busca de caminhos novos, de paisagens novas, de compreensões novas. Então, não estamos agora jogando tudo isso para o além, nós estamos trazendo tudo isso para o agora. É o momento de ter uma compreensão nova da relação institucional, por exemplo. Nós temos respeito pela história da Federação Espírita Brasileira, mas não estamos subordinados aos ditames da Federação Espírita Brasileira. Nós temos respeito pelas práticas que os dirigentes ainda envolvidos com o igrejismo, ainda envolvidos
com as hierarquias, e ainda muito românticos, aceitando comunicações que enleva e afasta o pensamento. Boa noite, Beatriz, seja bem-vinda. E afasta o pensamento crítico e afasta a reflexão madura. Nós respeitamos tudo isso, nós compreendemos que os processos eles se dão de maneira diferente, mas nós não acatamos mais, não termos legitimidade de expressão. Nós, acima de tudo, colocamos que o amor, ele não teme desconcertar as crenças e até passar pelos castigos que as ideias antigas elas ainda guardam e muitas vezes aplicam sim na vida, deixando os indivíduos se sentindo diferentes, marginalizados, isolados e desprezados. Hoje nós estamos mais aptos para enfrentarmos este tipo de barreira, esta marginalização, quando o indivíduo, queridíssima Maria Moura, de Brasília, uma amiga, uma lutadora feminista, que através do nosso contato e do nosso convívio partilha muita coisa boa de sua visão sobre o espiritismo, que também é muito pessoal, mas acima de tudo é de uma lógica humanitária. É essa lógica humanitária que está nos reunindo como irmãos para além de qualquer tipo de fé e de crença. E o espiritismo, ele se revela para nós como braços abertos para toda essa diversidade de opiniões e de pensamentos, sendo colocadas num patamar de convívio respeitoso, onde ninguém precisa calar ninguém e nem impor e nem evangelizar ninguém. O evangelho, ele é aberto. Quem deseja procurá-lo está cheio de conteúdos e ensinamentos para serem repassados, aprendidos, criticados, analisados. Em uma live que nós fizemos a semana passada com a Abre Paz, e alguém questionou sobre se existem dogmas no Espiritismo. Como não existem dogmas no Espiritismo, gente? Existe. Existe sim, porque muitos espíritos que se comunicaram com Kardec e que estão ali falando no Evangelho segundo o Espiritismo, eles trazem dogmas que são antigos lá das suas crenças. E eles estão ali. Então, o nosso olhar, ele precisa ser um olhar que não se ofende com essas constatações. Porque como nós iremos dar um passo além se continuarmos apegados a tradições e a defesas vazias ou vaidosas das coisas? Jussara diz: Bolsa Família é esmola, e isso aí é uma fala corrente em um público espírita conservador, é um público espírita anti-PT, anti-Lula, anti-esquerda, anticomunista e anti-fantasmas também. Então, Bolsa Família é esmola, cesta básica doada nas instituições espíritas é caridade. Então, se o Bolsa Família, que permite que o indivíduo vai lá e compra a sua cesta básica, é esmola. Mas quando o indivíduo doa e o centro repassa, é caridade. É interessante isso aí. Quereis, pois, a toda força, levar o espiritismo à situação de uma religião. Notai bem que jamais ele teve essa pretensão. Revista Espírita, 1862, mês de abril. E aí, Kardec, ele deixa, não é, Juliano, uma margem para o indivíduo ele encontrar dentro do espiritismo aquilo que também ele consegue encontrar, porque Kardec, ele não negou Deus, Kardec, ele não nos impediu, ele não nos proibiu de crer religiosamente. E saber conviver com isso, saber abordar isso sem violência,
sem afetação, inclusive ouvir aquilo que não nos agrada com relação a isso, faz parte dessa hora. E é importante, é muito importante. Nós não temos pretensão, e eu espero estar correta nisso, nós não temos pretensão de formar uma casta de sabedores. Olá, João Carlos, que bom te ver aqui. Nós não temos pretensão de criar um catecismo espírita progressista para Simone Rachid também é uma companheira. Ana Cláudia, é uma alegria poder te escutar com toda essa lucidez, isso me fortalece nesses tempos atuais, novas formas de compreender nossa doutrina, que assim seja. Parabéns, estou amando a live, obrigada, amiga Leonor, querida, que eu já acompanho há algum tempo, nós trocamos energias através das redes sociais, então, retomando isso aqui, que eu acredito que seja muito importante de ser levado em conta, nós não temos a pretensão de formarmos um catecismo progressista, de forma alguma. Saber lidar com o nosso potencial de liberdade é um desafio dessa hora. Liberdade de pensamento, de compreensão, liberdade de expressão, mas, acima de tudo, a liberdade de deixar o outro dentro dos seus processos sem violentá-lo, arrancando a força. Às vezes, para que este processo se confirme, nós precisamos de um certo distanciamento, de deixar o outro viver as suas experiências. E isso afetou algumas relações dentro da casa espírita, porque o bolsonarismo, ele instiga uma agressividade que o espiritismo não está ali fundamentando. O Arilton diz que, avaliando os horizontes com os olhos meramente humanos, diríamos com o poeta, eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens. Todavia a voz resiste, a fala insiste, e o Supremo Senhor da vida universal e de nosso destino individual nos ouvirá. Com ele, tudo é possível. O Juliano diz que é uma filosofia repousando sobre as bases fundamentais de toda religião e sobre a moral do Cristo. A moral do Cristo é a mais amorosa de toda a expressão de moral que a história já nos trouxe. Se para nós e os nossos pares muitas vezes é muito difícil romper laços para expressar a verdade dos nossos corações, Jesus, ele enfrentou estruturas pesadas para nos possibilitar vislumbrar estas luzes que, ora, mesmo que timidamente, alcança os nossos corações, assediados pela ignorância, assediados pelos vícios, assediados pelos temores e vitimado também pelas experiências da força, pelas experiências dolorosas, pelas experiências punitivas. Como falar do ser humano sem abranger tudo aquilo que nos faz o que somos? Porque se gostamos, se gostamos de ver pessoas resistindo, nós também sabemos que existem pessoas que não conseguem resistir, porque o nível de opressão que sofreram foi tamanho que, momentaneamente, elas se encontram paralisadas, sem ter força para fazer uma expressão de resistência, para romper. Porque todos nós que estamos nos expressando agora, nós precisamos passar por momentos de rompimentos. E rompimentos, às vezes, eles são como partos. Eles vêm com sangue, eles vêm com dores. É verdade que trazem alívio, mas o processo nem sempre é suave. Muitas vezes é doloroso, sim. Então, seria muito bom conseguir dialogar com os espíritas que ainda estão perdidos nestas ilusões bolsonaristas. Seria muito bom que tivéssemos hoje a condição de fazer diálogos amorosos e não debates, e não embates, e não disputas de território ou guerra de força.
porque Jesus é ainda o mesmo para nós e para eles. E se nós já conseguimos romper com os tabus, muitos ainda estão presos a estes liames e levarão mais tempo. Porém, não é justificável que não atuemos por considerar este tempo. A hora nos amadureceu, a experiência nos amadureceu. Por isso, nós estamos aqui, auxiliados, com certeza, por muitos espíritos que desencarnados estimulam esta ação de informação. Porque clarividência hoje já não é mais o fenômeno da adivinhação. Clarividência é o fenômeno da compreensão. A compreensão daquilo que está escondido por trás das ideologias que o poder coloca, que o poder foca sobre os vulneráveis, manipulando, coagindo, distorcendo fatos para ganhar e para usar a legitimidade da escolha, a legitimidade da decisão política, com abrangência econômica, cultural. Nesta experiência da pandemia do coronavírus, como nós estamos sentindo falta de uma liderança humanitária comprometida com as causas da vida, não é, minha filha? Aí a Jussara diz: sempre que respondo a algum pseudo-espírita sobre isso, digo-lhe que sonho e luto para que um dia nenhuma pessoa dependa da caridade de ninguém. Fora da justiça social, não há salvação. Elson Almeida, muito bom. Irmã, querido Elson, que bom que você também está aqui. E aí nós, como espíritas, vivemos alguns dilemas, algumas questões que parecem pequenas, mas que elas estão presentes em nós, do tipo, quando você é espírita, é envolvido com questões sociais, quando você batalha por justiça social, você não ora mais? Você não acredita mais na intervenção da espiritualidade amiga, você não faz mais prece para aliviar as dores, você não tem mais uma palavra de acolhida, porque lutar por justiça social nos dissocia da vivência afetiva, da vivência de fé, da experiência de proximidade com os espíritos amigos? Muito pelo contrário. Nós também vivemos as experiências de afeto. Nós continuamos acreditando na prece como auxiliar para os momentos de dor, para os momentos de dificuldade. João Carlos diz: eu sempre vi no Espiritismo muito estudo, congressos, eventos, mas será que estamos tendo tempo de pôr todo esse arcabouço em prática? Talvez não tivemos ainda, mas agora nós temos a oportunidade de utilizar pelo menos um pouquinho do que nós aprendemos. Então, a Ana Cristina tinha dito alguma coisa que isso, como se fosse a única forma de ajudar os mais fracos, é a mais urgente, necessária, claro, mas não é a única. Existem muitas formas de nos ajudarmos entre nós, porque o estado de fraqueza, ele perpassa as nossas vidas e as nossas histórias. Hoje eu estou mais forte, amanhã eu estou cambaleante, porque a pandemia me prende em casa, porque as notícias são terríveis, porque a perspectiva de futuro político e econômico do nosso país é assustadora. Então, as nossas mentes, elas também necessitam de cuidados, necessitam de pensamentos bons, necessitam de esperança. O nosso interior não carrega sozinho o peso do desespero, da falta de futuro, da perda de parentes, da perda de amigos, perdas que nós sabemos que são apenas terminologias da nossa língua, porque nós sabemos que ninguém perde ninguém,
Nós sabemos que a vida continua, mesmo depois da morte do corpo físico, mas é muito difícil fazer essa despedida numa situação pandêmica, onde nós perdemos 15.000 vidas por um único motivo, pelo mesmo motivo do coronavírus. Tudo isso é muito desafiador para a nossa saúde mental e sobreviver a essa pandemia e pensar politicamente e continuar amando os amigos e os inimigos e continuar falando de amor e conclamando a uma luta ininterrupta pelo respeito à liberdade de expressão e pelo respeito à liberdade de pensamento e pelo respeito à liberdade de crença e pelo respeito à fala interreligiosa, tudo isso se conjuga numa hora só. É nessa hora que nós estamos desafiados a viver tudo isso. E não tem como a gente escolher e dizer, hoje eu vivo esta etapa, amanhã eu vivo essa. Nós estamos vivendo tudo isso ao mesmo tempo. Então, sem prece, seria mais pesado. Sem fé na espiritualidade, talvez para nós se tornasse mais obscuro, mas sem o apoio moral, afetivo, amigo, uns dos outros, eu creio que seria impossível nós estarmos hoje neste nível de diálogo em que nos encontramos. Somos fundamentais uns aos outros, porque esta patologia histórica chamada bolsonarismo conseguiu ressuscitar monstros que nós julgávamos que já estivessem extintos. Nós estamos vendo o discurso nazista ganhando corpo. Nós estamos vendo o fascismo traindo o nome de Deus e, mais uma vez, utilizando em vão as suas representações. Nós estamos vendo o passado truculento, o passado sanguinolento, ameaçando as nossas falas, as nossas casas, os nossos corpos. Nós estamos em um país que conclama, através destas vozes da ignorância, o retorno do ato institucional número 5, que em 68 distribuiu terror, calou à força os dissidentes. Olha quantos monstros antigos estão no páreo e os desafios do presente também estão nos cutucando e dizendo: não para, insiste mais, se junta, porque a experiência do presente ela vai abrir esse futuro desejado. Esse futuro que nós acreditamos merecer, porque Deus não nos criou para a dor, não nos criou para a miséria, não nos criou para a desgraça. E se existe dor, é porque muitos de nós ainda não compreendemos o amor. E olha, eu não sou simpática àquela frase que diz que ao espiritismo chega-se pelo amor ou pela dor, não pela frase em si, mas pela forma como ela tem sido utilizada ao longo dos anos. Eu já tenho também algumas décadas no espiritismo, embora eu não faço disso nenhum mote de palestra, porque eu não gosto disso. Eu me sinto meio chocada quando alguém diz: eu tenho tantas décadas de espiritismo, como se isso legitimasse mais a uns do que a outros em se dizer espírita. E o que nos legitima é o nosso compromisso com o bem, é o nosso respeito e o nosso amor pela liberdade, liberdade de sentir, de pensar, de crer, de descobrir, de se renovar. Espiritismo é liberdade de renovação. Então, o amor, a dor, eles podem até rimar, mas não necessariamente nós precisamos sofrer para amar. Amar é uma disposição natural que a vida nos dá.
A dor é uma consequência de erros, de equívocos, de necessidades que nós, de algum modo, contribuímos para que elas existam. Mas o amor é a luz por excelência. O que nos guia é o amor. O que nos conclama a continuar é o amor. Agora, como encontrar amor no bolsonarismo? Como encontrar amor dizendo que as pessoas podem morrer e daí se as pessoas estão morrendo? Como se pode encontrar amor em uma implantação de políticas públicas que retira as possibilidades de investimento na saúde no momento de pandemia, com uma letalidade que se revela em números altos a cada dia, num país grande, gigante, do tamanho de um continente, com tanta disparidade de cultura, com tantas formas diferentes de materialização da vida. Confesso para vocês que muitas vezes, quando eu saio da minha casa, que fica numa região um pouco afastada da cidade, e no meio do caminho, num riachinho, eu vejo uns meninos lavando os cavalos, cuidando das carroças, e eles estão descalços, eles estão sem roupa, só de uma bermudazinha, e eles estão com os pés na água, e eles não têm máscara, eles não têm álcool em gel, eles não estão lavando as mãos com sabão, e eles não estão nem pensando no risco que eles está rondando, e dá uma vontade enorme de chorar. Dá vontade de chorar pela nossa impotência diante da grandeza, da diversidade de situações sociais que existe no nosso país. Aí nós lembramos que existem representantes políticos justamente para planejarem ações de saúde, chegarem até essas comunidades, orientá-las, informá-las, falar sobre o risco que correm, ensinar a se preservar, mas eles estão ainda apostando no mundo da ganância, no mundo violento, no domínio do corpo e da voz do dissidente político e não aprenderam a fazer política pública. Eu não posso dizer que isso é uma ilusão. Isso é um propósito. O mundo que vai caber todos os seres em condições de dignidade é um propósito. E é uma propositura política. E se nós moramos em um planeta que se organiza em uma sociedade sistêmica, e dentro destes sistemas existem partidos políticos que abrem as portas da representação e da tomada de decisão, nós, como espíritas, vamos desprezar a esfera partidária por qual razão? Não foi nem por amor, nem pela dor, mas por ter lido as obras de Leon Denis. Muito bom. É muito bom isso aí. Eu quero falar isso assim de maneira bem clara e bem mastigadinha para que não haja confusão de que eu estou defendendo partidarismo dentro do espiritismo, tá? Eu acredito que partido é uma coisa que tem que existir no campo da laicidade, não precisaria de ter nenhum tipo de intervenção de representações religiosas em partido, porém, todos os aglomerados sociais, eles precisam entender a importância da vinculação partidária, da atuação partidária, da eleição de personalidades dignas de representarem as necessidades do povo. Porque olha só o que nós temos hoje na presidência do Brasil. Nós poderíamos ter vários outros. As opções, elas eram muitas a princípio. E nós chegamos ao ponto de ter o Jair Messias Bolsonaro, que declarou zoofilia, que declarou que usava os ambientes do poder público em que ele ocupava inutilmente para comer gente, ele que disse que precisava matar 30 mil, ele que falou em metralhar comunista, ele falou todos os impropérios
que aquela boca poderia falar. E nós temos este indivíduo como presidente do nosso país. Isso também é resultado da omissão no campo da formação política. É preciso considerar a política uma bênção. Eu olho para a política e vejo Deus, porque eu vejo Deus na ciência, e política, para mim, é ciência. Política é ciência e nós precisamos nos apropriar desse sentido, dar esse significado à palavra política. E não deixar que os lacaios a enlameiem da forma como tem sido feito. Aí o Juliano diz que é importante sempre pontuar que não é um partidarismo dentro do espiritismo, pois essa é a primeira acusação que recebemos, como, por exemplo, não concordamos com a opinião de um dos medalhões do espiritismo. É isso mesmo. Eu não estou aqui fazendo uma campanha partidária de maneira nenhuma, tanto que não, minha imagem não se associa diretamente a nenhum partido. Porém, eu nunca neguei que o espectro da esquerda é aquele que eu escolhi me movimentar nesta existência na esfera social, histórica e política da vida. Eu sou cientista social de formação, não me admito neutra de forma alguma. Eu atuei durante muito tempo como professora, hoje eu sou escritora e eu tenho sim um lado no muro, e o meu lado do muro ele fica à esquerda. Partidarismo também eu não entendo como algo negativo, como algo que se associe a uma coisa ruim. É necessário desmistificar, faz parte da vida social, precisa ser clarificado. Nós precisamos, inclusive, fazer estudos sobre a importância, tudo o que pode ser feito para melhorar a qualidade da oferta de nomes dentro dos partidos. Olha, nós nos afastamos dos partidos de tal maneira que eles não se sentem com nenhum tipo de obrigação conosco, enquanto eleitores. Eleitores afastados do partido deixam o partido com uma liberdade enorme para apresentar o nome que quer e nos fazer engolir essas representações que estão distantes das percepções das necessidades sociais. Percebe como as coisas se articulam? Nós não sobrevivemos ao fragmento de nós mesmos. Nós somos todas essas necessidades conjugadas. E a seriedade deste momento, ela nos convida a assumir o nosso posto individual dentro da coletividade, conversando, dialogando e nos encontrando entre os pares. O espiritismo, ele jamais será bolsonarismo, porque ele abre espaços de amorosidade dentro das nossas expectativas de vida. Nós, a partir de agora, somos tantos espelhados em nossa própria necessidade humana de sobreviver a esta pandemia. Nós somos espelhados em tantos rostos de mães chorando, corpos de filhos que elas nem conseguem, não podem nem velar. Nós somos os tantos filhos a se despedirem dos pais sem poder chegar perto. Essa história, ela não pertence ao outro. Ela é brasileira, ela é global, ela é nossa, ela é humana. Esta percepção mostra o quanto somos pequenos e o quanto somos gigantes dentro desta condição de seres sociais. Que o Espiritismo, meus amados irmãos, sejam para nós, os que estamos experienciando esta luta de evolução em meio a tantas provas, subindo ladeiras tão íngremes ou descendo grotas tão escuras, que o Espiritismo seja um suporte na nossa força íntima, para que essa força transmutada em expressões de solidariedade nos reúna e nos unifique em uma reação
de luta pela sobrevivência, a partir do que nos é possível. Se eu não posso fazer aquilo que o indivíduo de fato necessita, mas de algum modo eu lhe posso representar a resistência por continuar falando de amor e de vida, que a minha voz não se cale, que a tua voz não se cale, e que os nossos olhares se encontrem para descobrirmos juntos as grandezas que essa existência ainda há de nos revelar. Que não tenhamos a audácia de nos julgarmos preparados e prontos, mas tenhamos sim a humildade de acreditar que estamos a caminho e que estamos receptivos ao bom, ao bem, ao novo, ao belo, para renovarmos esta carga energética em benefício uns dos outros. Se espiritismo e bolsonarismo são de cara grandes antagônicos, para nós, meio caminho já foi andado porque compreendemos isso. Que esta compreensão não sirva de mote para nos distanciarmos uns dos outros, julgando-nos mais esclarecidos ou mais sábios, mas que mostre a responsabilidade que nós temos, porque já compreendemos o que muitos outros não conseguiram compreender ainda. Que o Evangelho seja ainda um lume carinhoso, querido, que nós abrimos nos nossos lares para levar consolo uns aos outros. E que isso não signifique que não utilizamos o nosso potencial cognitivo para fazermos leituras densas dentro dos compêndios da ciência, para explicarmos a vida, que não existe uma única forma de viver, de se expressar e de conceber Deus em nós. Somos tudo isso e, quando juntos, somos muito mais. Agradeço imensamente a todos vocês que aqui vieram dar apoio a esta primeira iniciativa de uma live solo com uma proposta de reflexão dentro do espiritismo, mas também dentro do bolsonarismo, que figura nesse contexto como um furacão que bagunçou, que desorganizou, mas que, como tudo que ocorre na natureza, também a sociedade espelha, vai nos proporcionar um cenário novo, um cenário maduro, um cenário de responsabilidade com a vida, para além do dever tradicional de cada dia. Assim, eu agradeço e já me coloco como no final desse momento, mas eu quero ler vocês. A Jussara diz: gratidão, Ana Cláudia Laurindo, a você e a todos os companheiros e companheiras que se unem em prol de um mundo menos desigual e mais humanizado. Gratidão a você, Jussara, que é um elemento, que é um elo dessa corrente de luz, de força, de renovação do pensamento. Você que está conosco todos os dias através das redes, mas que entra nos nossos corações. Juliano Marques, eu que te agradeço esse oásis de lucidez, fica aqui registrada a minha gratidão aos colegas que estiveram aqui, meu forte abraço, e que o divino amigo nos ampare e nos mantenha juntos. Lindbergh Jackson Castro, o bolsonarismo só combina com o espiritismo forjado na lógica do Brasil, pátria do evangelho, aquele misticismo que nós questionamos bastante. A Ana Cristina, com seus emojis de corações, a queridíssima Maria Moura, muito bom te escutar. Eu quero muito te ver, mulher. Faz uma live também. Vocês que estão participando da live, não hesitem em fazer lives, em convidar, porque que alegria poder olhar para o rosto de vocês, falando,
propondo outros encontros, outros momentos, dentro de temas que podem ser os mais variados. Ocupemos este espaço, porque todos somos portadores de luz, todos somos luzes, que sejam postos aqui, ó, em cima dessa candeia que as redes sociais nos proporcionam. Nós não podemos sair de casa, mas podemos ir uns aos encontros dos outros através das redes. Venham também. No mais, eu agradeço e convido vocês para, comigo, neste momento, elevarmos o pensamento e abrirmos os nossos corações em benefício de todos aqueles que não puderam estar aqui, porque estão nos hospitais, batalhando por uma vaga, por um atendimento, por um espaço na UTI, por um equipamento de ventilação. Que a misericórdia de Deus se derrame de maneira amorosa sobre todos os filhos e filhas que em desamparo, nesta hora, afetados pelo contágio desse vírus, possam receber, pelo menos do céu, essa graça de suportar a dor, mas vencê-la, vencê-la, porque há sempre vida. E para aqueles que desencarnaram na agonia de não encontrar o ar para respirar, que os espíritos protetores possam amparar e conduzir a hospitais, a lugares onde eles sejam atendidos em suas necessidades imediatas. Porque o mundo espiritual também padece com a chegada compulsória de tantos em situação de desespero. Nós que somos espíritas, que acreditamos na continuidade da vida, mas que sabemos da perturbação que segue ao momento do desencarne, oramos pelos que estão desencarnando em massa, que a luz da misericórdia os receba e os acolha, e que aqui na terra os familiares em dores possam receber das mãos do Criador a força de seguir, mas que para todos nós que estamos envolvidos nos riscos desta pandemia, a misericórdia ampare e proteja, e que não nos esqueçamos que somos uns, amigos, irmãos e partes dos outros.